Olá, meus amores dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Bom, hoje nós vamos falar sobre transformações geométricas, dando continuidade aí ao que nós estávamos falando anteriormente sobre simetria, tá? Então, para a gente poder começar, né, a introduzir o conceito de transformação geométrica, lá vai uma pergunta. Você sabe como funciona uma máquina fotográfica? Bom, gente, todos sabem, né, que ela é indispensável hoje em dia. Onde nós vamos, nós queremos registrar todos os momentos, seja, né, um momento entre amigos, um momento familiar, um pôr do sol, registrar aquele time do coração, né, naquela partida de futebol emocionante. Então, a máquina fotográfica está no nosso dia a dia. Mas você já se perguntou como que a máquina fotográfica funciona? Como as imagens são formadas? Quais mecanismos existem por trás da lente? Vocês já se perguntaram? Bom, de forma muito simplificada, nós podemos pensar a máquina fotográfica como uma câmera escura, tá? E o funcionamento da câmera escura, gente, tá? Ela envolve conceitos matemáticos, então, de homotetia e semelhança, que é justamente os conceitos que nós vamos trabalhar agora no capítulo 10. Então, fiquem ligados aí, abram a apostila no capítulo 10. Não esqueçam depois de ler todo o conteúdo para que você possa entender um pouquinho melhor, então, o funcionamento aí da máquina fotográfica e da câmera escura, tá? Tendo os conceitos de homotetia e semelhança. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Nós temos aqui, então, as primeiras imagens para vocês poderem observar, para nós trabalharmos com as transformações geométricas. Então, olha só, nós temos aqui o Jardim Japonês, tá? E o Taj Mahal, tá bom? Nós podemos destacar um tipo de transformação geométrica em ambas as imagens aqui, ó. E o que consiste essa transformação? Ela é uma relação entre as figuras no plano. O que quer dizer isso, gente? A partir dessa figura aqui, ó, formou-se outra figura, ó. A partir dessa figura aqui, formou-se outra figura igual ou equivalente à figura anterior, tá? Então, nós vamos retomar conceitos aprendidos anteriormente, tá? Para a gente poder identificar qual é o tipo de transformação geométrica, tá bom? Bom, as transformações geométricas, elas recebem nomes especiais, tá? E duas delas vão ser objetos de estudo desse capítulo agora que nós estamos trabalhando. Então, nós vamos falar de isometria e a homotetia, tá bom? Nas imagens anteriores, aqui, ó, essas imagens, nós temos, então, o que? Está presente a isometria. O que vem a ser a isometria, então? A isometria, ou transformação isométrica, né? É aquela em que a figura não se altera. Dá uma olhada aqui no Taj Mahal, tá? A figura, ela não se alterou, tá bom? Ou seja, nem o tamanho e nem a forma, tá? Se altera. Ou seja, ela se mantém, tanto o tamanho como a forma são preservadas. Quais são essas transformações, né? A isometria, elas então são representadas aí por simetria de reflexão, simetria de rotação e de translação, tá? Então, esses três tipos de simetria, elas são exemplos de isometria. Então, nós temos aqui, ó, a simetria de reflexão, que é uma isometria, a simetria de rotação, que é uma isometria, né? E a de translação, que também é um tipo de isometria. Por quê? Porque a forma, o tamanho, tá? Os ângulos, nada se alterou, tá bom? Então, aqui, ó, a forma, o tamanho não se altera. Então, quando a forma e o tamanho, os lados, ó, eles mantêm a mesma medida, tá? Quando isso acontece, eu falo, então, que é um tipo de isometria, tá? Então,
nós temos essas simetrias aqui que são exemplos de isometria, tá bom? Bom, nós temos também outra transformação geométrica que é a homotetia, tá? Então, o que é a homotetia? Tá? É a ampliação ou redução da figura, tá? Nós já vimos isso anteriormente. Então, é quando você modifica uma figura, tá? Ou aumenta ou diminui a figura, tá? Multiplicando todos os lados por um mesmo número. Tá? Ou seja, tem que ter uma proporção, que é chamado de fator, nesse caso, tá? Fator homotético, tá bom? Então, nós temos que homotetia são ampliações ou reduções de figura, tá? Que são exemplos desse tipo de transformação de homotetia, tá bom? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um triângulo ABC e o triângulo A', B' e C', tá? Ele foi aumentado em relação ao ABC, tá? E nós temos aqui o ponto O, tá? Que eu falo que é o O, que é o centro de homotetia aqui, tá bom? Continuando. O plano cartesiano, então. Nós vamos ver essas transformações no plano cartesiano. Nós já vimos plano cartesiano no ano passado, tá? Nós vamos, então, retomar esse conceito. Então, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano ele é formado por dois eixos, ó. O eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo vertical, que é o eixo Y. Lembrando que esses eixos são numerados, tá? Aqui no eixo X, ó, tá? E no eixo Y, o encontro dessas retas é a origem, que é o zero. À direita aqui, ó, do zero, nós vamos ter os positivos. E à esquerda aqui do zero, nós vamos ter os negativos. No eixo Y, acima do zero, nós vamos ter os positivos. E abaixo do zero, nós vamos ter os negativos. Lembrando que o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas e o eixo X é o eixo das abscissas. Não esqueça, tá? Eixo X abscissa e eixo Y, que é o vertical aqui, é o eixo das ordenadas, tá bom? Bom, continuando aqui então. Nós temos aqui então o X, tá? Eu trouxe dois exemplos aqui. O X refere-se às abscissas, tá? E o Y refere-se às ordenadas. O X, então, ele vai indicar, tá, o deslocamento horizontal, aqui, ó, no eixo X, tá? E o Y, ele vai indicar o deslocamento o quê? Vertical. Então, se o X for maior que zero, a gente vai deslocar à direita. Se o X, desculpa, é menor que zero, nós vamos deslocar à esquerda, tá? Se o X for exatamente zero, não há deslocamento. Ele é aqui mesmo, tá? O Y, como ele se refere às ordenadas, tá? Então, a gente vai andar nessa reta aqui, ó, na vertical. Se o Y for maior que zero, a gente vai deslocar para cima. Se o Y for menor que zero, um número menor que zero, negativo, você vai deslocar para baixo. Se o Y for exatamente zero, não desloca, tá? Então, aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. O ponto de coordenadas 3 e 2, então nós vamos ter o ponto A, que tem a coordenada 3 e 2. Lembrando que a coordenada é sempre formada por x, primeiro o valor de x, e depois o valor de y. Então, o x aqui vai ser 3 e o y vai ser 2, tá? Sempre a coordenada vai ser o valor de x primeiro e depois o valor do y. Então, eu quero aqui colocar o ponto A no plano cartesiano, tá? Então, eu tenho que vir aqui e olhar. O x é 3, então eu vou deslocar 3 unidades positivas, ó. 1, 2, 3. E o y é 2, então eu vou ter que subir 2 unidades, porque é 2 positivo. Então, 1, 2. Ou seja, o ponto A é formado por 3 do x e 2 do y. Isso aqui é só retomando o que nós já vimos no ano passado, tá? Ok? Bom,
o que eu trouxe de novo, né, para vocês esse ano, que é novo? Nós vamos fazer essa representação dos pontos no GeoGebra, tá? Essa representação está aí no Experimentando da apostila, tá? Na página 264. Então, agora a gente vai fazer representação de pontos e plotagem de polígonos. O que é plotagem? Tá? Plotagem significa representação. Então, toda vez, em qualquer exercício que plotar, plotagem, significa você representar polígonos, tá? No caso, aí nós vamos representar polígonos no GeoGebra. Então, agora eu vou sair aqui da minha tela, dos slides, e nós vamos, então, abrir a página da internet, tá? Para usar o GeoGebra, você não precisa baixar o programa, você pode usar o GeoGebra online, tá bom? Então, olha só o que você vai digitar. Você abre a página da internet normalmente aqui no Google e digita GeoGebra. Já apareceu ali, tá? Vou dar um Enter. Tá abrindo. Pronto. Tá aqui, ó. geogebra.org. Vou clicar para abrir. Pronto. Ó, vai aparecer essa página para você. Você vai vir aqui, ó, em More Apps, quer dizer, mais apps, e vai clicar em Geometria. Bom, essa é a tela inicial aí do GeoGebra de Geometria que nós vamos trabalhar. Eu disse que nós estamos trabalhando com pontos no plano cartesiano, tá? Então, eu coloquei aqui no bloquinho de notas alguns pontos que nós devemos fazer no plano cartesiano. Só que se vocês olharem aqui, nessa tela não tem plano cartesiano. Então, nós vamos inserir o plano cartesiano aqui primeiro. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos vir aqui nessa engrenagem, ó, tá? Onde está escrito configurações. Clico em configurações. E eu vou colocar exibir eixos. Já vai exibir o eixo X e o Y, ó. Tá vendo? O eixo X e o eixo Y. Aí eu venho aqui novamente em configurações e coloco exibir malha, malha principal. Pronto. Aí nós já temos o nosso plano cartesiano aqui, tá? Então eu vou abrir novamente o nosso bloco de notas. Observe que sempre um ponto é sempre o X primeiro, depois o Y, tá? Aqui, ó, eu quero formar o ponto A aqui no GeoGebra, tá? Lembrando que não é obrigatório você fazer, mas se você quiser experimentar, vai ser muito bom para você treinar e explorar esse programa, tá? E qualquer coisa, você volte mais tarde nessa videoaula para você treinar, tá bom? Então, primeiro passo, nós vamos, né, colocar ali no nosso plano cartesiano o ponto A. O ponto A tem qual coordenada? 2, 1. 2 vai ser o valor de x, então ele vai deslocar 2 unidades positivas aqui, ó. E vai subir uma, então o nosso ponto A vai estar aqui. Como que eu faço isso no GeoGebra? Eu vou aqui, ó, nas ferramentas básicas e vou clicar em ponto, ok? E vou aqui, como eu quero 2 e 1, eu vou clicar bem aqui, ó. Pronto, já apareceu o ponto A, tá? O ponto A, ele tem coordenada 2 e 1. Tá vendo que não aparece aqui? Mas se eu apertar aqui, ó, tá? Do lado esquerdo aqui, ó, tá? Onde está escrito álgebra, e clicar no ponto A, ele aparece para mim, ó, ponto A, 2 e 1, tá bom? Eu vou voltar aqui nessas ferramentas. Só que eu tenho uma forma de colocar esse ponto A também aqui na nossa malha, no nosso plano cartesiano. O que eu faço? Com o botão direito do mouse, eu aperto no A, tá? Com o botão direito. Aí eu vou em configurações. Em configurações, aí exibir rótulos. Eu vou aqui, ó, clico no nome e coloco nome e valor.
Quando você coloca nome e valor, ele vai aparecer também a coordenada. Olha lá, agora eu fecho, já apareceu coordenada 2 e 1, tá? Vamos olhar aqui no bloco de notas, qual é a outra coordenada que nós temos, qual é o outro ponto. O outro ponto é o ponto B, que tem coordenada 3 e 3, ou seja, 3 de x e 3 de y. Então, eu vou clicar aqui no ponto, tá? Então, é 3 de x, então desloca 3 unidades à direita. E 3 de y, sobe 3, positivo, né? Pronto, ponto B. Tá vendo que ele não tem o par ordenado aqui. Eu encontro aqui do lado esquerdo em álgebra, apertando o ponto B aqui, ó. Então, você tem aqui a coordenada. Voltando aqui às ferramentas, eu vou colocar o meu par ordenado aqui no próprio plano, tá? Qual é a coordenada desse ponto? Clico com o botão direito, vou em configurações, clico em nome, aí vou em nome e valor, tá? Vai aparecer aqui a coordenada do ponto B, 3 e 3. Olhando agora novamente no nosso bloco de notas, eu quero também construir o ponto C, que tem coordenadas 5 e 2. 5 e 2. Então, eu vou aqui em ponto. 5 do x e 2 do y. 5 unidades à direita, então. E sobe 2, porque o y é 2. E venho aqui. Ponto C, tá? Não aparece o par ordenado, então eu vou clicar com o botão direito em configurações e vou colocar nome e valor, ok? Olha aí, nós já temos o ponto A, que tem a coordenada 2 e 1, 2 do x e 1 do y. A coordenada do ponto B, que é 3 e 3, 3 do x e 3 do y. E o ponto C, que tem como coordenada 5 e 2, ok? Bom, olha só que interessante. Eu disse para vocês que uma das transformações geométricas que nós vamos ver é a isometria, tá? A isometria nada mais é do que você, né, ter simetrias também. Isso é um exemplo de isometria. Simetrias de translação, de rotação ou de reflexão, tá? São casos de isometria, onde a figura ela mantém o seu tamanho e o seu formato, né? Inclusive os seus ângulos, tá bom? Nessa transformação. Então, olha que interessante. Esses pontos aqui, ó, eu vou colocar o simétrico a eles em relação ao eixo Y, o eixo vertical, ó, tá? Então, o eixo Y agora, ele vai ser o nosso eixo de simetria, tá? Então, o eixo das ordenadas agora é o eixo de simetria. Lembrando, nós vamos fazer uma simetria de reflexão agora, tá? Então, esse eixo Y funciona como se fosse o espelho, tá? Então, olha só. Eu quero o simétrico ao ponto A em relação ao Y, tá? Então, ele vai estar aqui do lado esquerdo, o ponto A. Eu vou chamar ele de A', tá? O simétrico de A vai ser a'. Bom, se o A tem 2 e 1 como par ordenado, o A', que é refletido em relação ao Y, ele vai ter que andar 2 unidades, só que 2 unidades o quê? No sentido negativo. Então, ele vai estar aqui, ó, tá? E o Y vai continuar a mesma coisa, tá? A mesma coisa vai acontecer com o B, ó. O simétrico a ele em relação ao Y, tá? Ao eixo vertical, tá? Ele está 3 positivo, ele vai ter que andar, então, 3 negativos. Porque ele tem que estar a uma mesma distância do eixo. Então, vai ter que andar 3 negativos. E o Y vai continuar o mesmo. E o C? O C, nós temos 5 à direita, tá? De distância 5. Então, para colocar o simétrico a ele, nós vamos dar 5 à esquerda. 5 no sentido, então, negativo. Só que o Y vai continuar o mesmo, tá? E como que eu faço isso no GeoGebra? Bom, não preciso desenhar os pontos. O GeoGebra já faz isso pra gente, já dá os simétricos, ó. Eu vou aqui em mais, tá? E vou aqui, ó. Reflexão em relação a. Porque é reflexão em relação a essa reta, tá? Então, eu clico aqui, tá? Reflexão em relação a essa reta. E já vai aparecer o A' aqui, ó. O A refletido aqui em relação ao Y. Então, ele andou
2 no sentido negativo, ó. E o 1 continua o mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto B. Vou clicar no ponto B, vou vir relação, reflexão em relação, aqui. Vou clicar na reta que é o nosso eixo de simetria e já vai aparecer o ponto refletido aqui. A mesma coisa eu vou fazer com C. O C, vou clicar, vou colocar em reflexão em relação a e vou clicar aqui no nosso eixo de simetria. Olha só, já apareceu o C. Isso aqui facilita muito, né? Então, o GeoGebra, ele já dá os pontos simétricos. Legal, né? Então, olha só. O que eu poderia fazer agora? Com essa ferramenta segmento, eu posso até construir um polígono, ó. Observe aqui, ó. Eu cliquei lá em segmento. Eu posso unir A com B, B com C e A com C. Olha o que eu formei, um triângulo, tá? Do lado esquerdo nós vamos ter o quê? O simétrico, né? Uma figura o quê? Simétrica, isométrica, né? Que nós estamos vendo agora. Olha aí, que interessante, tá? Então, aqui nós temos o quê? Uma simetria de reflexão, tá? Nós temos uma isometria. Isso aqui é a reflexão desse triângulo em relação ao eixo Y. Eu posso fazer também essa simetria, né? Essa isometria em relação ao eixo X, tá? Eu vou fazer essa reflexão agora em relação ao eixo X, tá bom? Nós vamos fazer da mesma forma, tá bom? Eu vou aqui clicar o ponto A, tá? Lembrando que agora... Opa, desculpa que eu cliquei aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, agora, o que nós vamos fazer? O eixo vai ser o quê? O X, tá? Agora o X é o nosso espelho, tá bom? Bom, então eu vou colocar que eu quero reflexão em relação a essa reta aqui, ó. Então eu vou clicar no ponto A, reflexão em relação à reta X. Já aparece aqui, ó, o A refletido. O B, reflexão em relação ao eixo X. Já vai aparecer refletido, ó. O C, reflexão em relação ao eixo X. E já aparece o C também. Agora eu vou aqui nos segmentos e vou unir. Vocês vão ver que vai formar o triângulo ali novamente, ó. Refletido, tá? Olha aí. Aqui nós temos o quê? Então, triângulos o quê? Simétricos, ok? Nós temos uma simetria de reflexão, tá? Uma isometria. Bom, gente, agora eu consigo também... Ah, detalhe, vamos dar uma olhada nos vértices, o que aconteceram com as coordenadas de cada triângulo. Quando a reflexão foi em relação ao eixo Y, tá? O Y continua o mesmo valor, ó. O Y, tá vendo? Ó? No B, o Y é 3, aqui é 3. No C, o Y é 2, aqui é 2. No A, o Y é 1, aqui é 1. Quando a reflexão é em relação ao eixo Y, o Y não muda. Quem muda é o X. Você vai ter o simétrico do X. Ou seja, aquele número com o sinal invertido. Então, ó, o ponto A não era 2 positivo? Então, no simétrico vai ser 2 negativo em relação ao eixo Y. O B não era 3 positivo? O seu simétrico é 3 negativo. O C é 5 positivo? O seu simétrico é 5 negativo. Então, quando a reflexão em relação ao eixo Y, ao eixo das ordenadas, o Y se mantém e nós temos o simétrico do X, tá? Agora, quando o eixo de simetria, né, vai ser o eixo o eixo X, desculpa, o eixo X, tá? O que vai acontecer? O X se mantém. Nós só vamos ter o simétrico do Y. Então, olha o ponto A. O X é 2, o 2 se mantém, tá? Agora, olha o Y. É 1 positivo, então você faz o simétrico. É menos 1. Olha o B. O X é 3, o 3 se mantém.
O 3 é positivo no y, então o 3 vai ser negativo aqui no y. Lembre-se, quando a reflexão é em relação ao eixo x, o x se mantém e nós temos o simétrico do y, tá bom? Bom, vamos agora, vou apagar aqui. Eu já poderia dar a própria figura aqui, ó, tá? Eu construí o triângulo agora, mas eu posso construir a figura aqui, ó, em polígono ou polígono regular. Eu vou construir em polígono regular, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou desenhar um quadrado, tá? 4 vértices. E eu quero agora a simetria desse quadrado em relação ao eixo x. Então, eu vou clicar aqui, simetria em relação ao eixo x, tá? Opa. Em relação, então... Aí, tá construindo ponto, só um minutinho. Aqui em relação... Aí, pronto. Tá? Então, você desenha a figura que você deseja, aqui em polígono ou polígono regular, tá? Clica na figura, coloca reflexão em relação e você desenha aqui a figura, ó, tá? A mesma coisa se eu quiser a reflexão dessa figura em relação ao eixo y. A mesma coisinha, ó. Eu vou clicar na figura, relação ao eixo y, tá? Então, ela foi desenhada, refletida aqui em relação ao eixo y. Então, eu posso também já colocar os polígonos aqui, tá? E refletir usando esse recurso aqui, ó, tá bom? Bom, agora nós vamos para homotetia. O que é isso? É a ampliação da figura, tá bom? Eu vou desenhar novamente um quadrado. Agora nós vamos ampliar figuras aqui no plano cartesiano, tá bom? Ok? Eu vou desenhar um polígono regular de 4 lados, eu vou desenhar um quadrado, então. Aqui, ó, vai aparecer quantos vértices? 4. 4 lados, tá? E vou clicar em homotetia. Homotetia, a gente vai ampliar a figura. Para isso, eu tenho que escolher um ponto aqui fora, tá? Que vai ser o meu centro de homotetia, a partir desse ponto que nós vamos ampliar. Então, eu vou escolher aqui, ó. Tá bom? Então, agora, eu vou ter a homotetia em relação a esse ponto. O que é esse fator? Eu vou multiplicar esse quadrado, tá? Esses lados, esses vértices do quadrado por quanto? Eu posso multiplicar por 2. Eu vou colocar aqui por quanto eu vou multiplicar. Tá vendo? O nosso quadrado aqui foi dobrado, tá? Então, aqui não tinha lado 2, aqui vai ter lado 4. Aqui não tinha lado 2, aqui vai ter lado 4, tá? Bom, gente, o GeoGebra, ele traz muitas informações, tá? Então, vocês podem explorar, tá? Não tenham medo. Entre aí e explore o quanto for possível. Eu vou dar continuidade agora através dos slides, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Professor, eu preciso usar o GeoGebra? Seria muito bom você experimentar, tá? Aí eu coloquei do começo. Só um minutinho. Vou voltar lá. Então, vamos aqui, no slide atual. Vou passar aqui. Bom, então vamos ver isometria no plano cartesiano. Nós vamos ver a simetria de reflexão que eu acabei de falar lá do GeoGebra, tá? Observe essa figura aqui. Nós temos o retângulo ABCD. Todo mundo consegue observar esse retângulo aqui? Tá? Qual é a coordenada do ponto A? 1. Qual é a coordenada do ponto D? 1, 3. A coordenada do ponto B? 4 e 1. E a coordenada do ponto C é 4 e 3. Tá? Então, agora nós vamos fazer o quê? Tá? Isometria no plano cartesiano. Nós vamos fazer uma simetria de reflexão disso daqui. Tá? Então, para determinar o reflexo dessa figura no plano, nós devemos escolher o eixo de simetria a refletir todos os pontos da figura original. Então, eu quero, né, eu tenho que escolher se eu quero que o eixo de simetria seja o Y
ou se eu quero que o eixo de simetria seja o x. É isso que eu quero dizer, tá? Primeiro eu tenho que saber, tá? Qual é, né, o meu eixo de simetria. Eu tenho que escolher. Para facilitar, pode-se refletir apenas os vértices do polígono, tá? E depois traçar o segmento, como eu fiz lá no GeoGebra. Lembra que eu fiz primeiro o quê? Os pontos, fiz o simétrico dos pontos e depois eu tracei o segmento, tá? Então, para exemplificar, nós temos esse retângulo aí. Bom, gente, agora então nós vamos encontrar o simétrico ao retângulo ABCD, porque nós estamos vendo isometria no plano cartesiano, tá? Então, o simétrico do retângulo ABCD nós vamos chamar de retângulo de EFGH, tá? Então, ao invés de fazer toda a figura simétrica, você faz o simétrico dos pontos, tá? Então, aqui, o simétrico do A, eu vou falar que é o ponto E. Se ele desloca uma unidade à direita, e o eixo de simetria é o eixo Y, é o eixo das ordenadas, tá? Então, esse aqui, ó, que eu estou movimentando com o mouse, aqui é o eixo de simetria, tá? Então, se esse é o eixo de simetria, o simétrico em relação a esse eixo do ponto A vai deslocar uma unidade à esquerda, tá? Então, vai ser um negativo. E o Y se mantém, tá? Então, o par ordenado, aqui a coordenada do ponto E vai ser menos 1 com 1. Agora, o ponto F, que é o simétrico ao B, são 4 unidades à direita, então o simétrico dele anda 4 unidades à esquerda, 4 negativo, ó. E o Y se mantém, que é 1. Do B é 1 e no F também. O D, quem é o simétrico a ele, vai ser o H. Então, se ele está uma unidade à direita, o H, que é o seu simétrico, estará uma unidade à esquerda, um negativo, ó, tá? E o Y se mantém, ó, 3 para cima, foi deslocado. E o G, 4 unidades à direita, o C, né, desculpa, o C, 4 unidades à direita, então o G vai ficar 4 unidades à esquerda, ou seja, 4 negativo. E o Y se mantém, que vai continuar sendo o 3 para cima de deslocamento, tá? Ou seja, quando o eixo de simetria é o Y, nós colocamos o simétrico do X e o Y mantém. Então, vamos ver aqui, ó, como que ficou o vértice. A figura original. O X, você inverte os sinais, ó. O A é um positivo, o E aqui foi um negativo. E o Y se manteve, porque a simetria em relação ao eixo das ordenadas, eixo Y. O B é 4 positivo. Então, o seu simétrico, já que o eixo é o Y, é o 4 negativo para o X, porque o X é o simétrico, mas o Y se mantém. No ponto C, o simétrico do X, então se aqui é 4, aqui vai ser menos 4, e o Y se mantém. O D, o X é 1, o simétrico de 1 é menos 1, e o 3 para o Y se mantém. Então, o que vocês têm que focar? Que quando o eixo de simetria é o Y, você faz o simétrico do X e o Y se mantém, tá? Vamos agora colocar uma reflexão, tá? Uma simetria em relação ao eixo X. Agora o nosso espelho é o eixo X, tá? Então, a simetria em relação ao eixo X. Bom, nós temos aqui o ABCD, o retângulo, e nós temos que achar o retângulo simétrico a ele, que vai ter os pontos, os vértices, I, J, K, L. Então, o A, o seu simétrico vai ser o ponto I. Como agora a simetria em relação ao X, o X se mantém. Quem é que você vai ter o simétrico em relação ao Y? Ó, o X, o A não deslocou um à direita, continua deslocando um à direita no X. O que muda é o Y. Então, se aqui nós temos um positivo, aqui nós teremos um negativo, tá? Então, como que ficou, né, o vértice do original e o vértice da figura simétrica? O A era 1, 1. Então, o seu simétrico em relação ao X, o X se mantém e faz o simétrico do Y. O X é 1, 1.
simétrico de 1 é menos 1. No ponto B é a mesma coisa, o x se mantém e faz o simétrico do y. Então, mantenho o 4, mantive o 4 aqui, ó. E o simétrico de 1 é menos 1. O ponto C é 4 e 3, então é em relação ao eixo ao eixo x. Então, o x se mantém, então é 4 aqui também. E nós só colocamos o simétrico do y, menos 3. No ponto D, como é em relação ao x, o x se mantém e nós colocamos o simétrico do y. 3 positivo, seu simétrico é menos 3. Então, note que as coordenadas em relação às abscissas, ou seja, ao eixo x, foram mantidas as coordenadas. Ou seja, a única mudança nesse caso foi em relação às ordenadas eixo y, tá? As coordenadas de y em relação ao eixo vertical são simétricas. O que quer dizer isso? O x se mantém e o y é o simétrico, tá bom? Dando continuidade, então eu trouxe para vocês aqui, tá? Outra transformação geométrica, nós falamos de isometria, onde as figuras, né, elas sofrem uma transformação, mas o formato e o tamanho continuam o mesmo. Agora, a homotetia é um outro tipo de transformação geométrica, onde nós vamos ter figuras semelhantes. O que são figuras semelhantes? É uma ampliação ou redução, mantendo o ângulo da figura, tá? E as suas dimensões, elas têm que serem proporcionais, tá? Então, aqui que nós temos, ó, a partir do ponto O, esse ponto O aqui, ó, nós traçamos retas que passem cada um dos pontos A, B, C e D. Então, eu tenho esse primeiro quadrado aqui, é ele que vai ser ampliado, tá? Essa homotetia, gente, ela nos dá a oportunidade, então, de fazer ampliações ou reduções, tá? Então, você escolhe um ponto O aqui e traça segmentos partindo do O, passando pelos pontos desse quadrado, por todos os vértices, ó. Então, vai ser OA, tá vendo? OB, OC e OD, tá? Beleza? Depois, em cada reta traçada, nós marcamos o A', o B', o C' e o D'. Como que é feito isso? Então, por exemplo, você vai ter que medir OA, tá? Se o fator, tá? No caso aqui, a constante de proporcionalidade for 2, quer dizer que essa medida vai ter que ser multiplicada por 2, tá? Então, por exemplo, a medida de OA tem que ser multiplicada por 2. E o OA', tá? Tem que ser o dobro dessa medida, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Você mede OB e o OB' tem que ser, se o fator for 2, tá? Tem que ser a mesma constante para todos os lados. Então, se aqui você tem uma medida, essa vai ser, se o fator for 2, vai ter que ser multiplicada por 2. Aqui, OD, você mede e multiplica por 2. Então, OD' vai ser o dobro dessa daqui, tá? Aqui, OC, você mede e o OC', se o fator é 2, se a constante for 2 aqui, né? O dobro, então essa medida OC é o dobro, OC', né? É o dobro do OC, tá bom? Isso é homotetia, onde o ponto O é denominado centro de homotetia, tá? E as figuras aqui, ó, tanto essa figura como essa são semelhantes. Por quê? Elas são proporcionais. Os seus lados são proporcionais, elas mantêm os ângulos, tá? Foi feito somente uma ampliação da figura, tá? Então, não esqueça, nós vamos ter sempre na homotetia esse ponto aqui, ó, que é denominado de centro de homotetia, e nós sempre na homotetia também temos que ter uma constante de proporcionalidade. Tá? Essa constante pode dobrar, tá? Então, vezes 2, vezes 3, vezes 4, ou até diminuir, porque você também tem redução nessas figuras, tá? Bom, mas vamos ver agora um caso de homotetia no plano cartesiano, tá? Ampliações e reduções. Então, ó, observe que você tem o quadrado 1 e o quadrado 2. O quadrado 1 é o A, B, C, D. O quadrado 2 é o A', B', C' e D'.
Se vocês observarem, esse quadrado 2 é uma ampliação do quadrado 1, porque os ângulos se mantêm, ó. E todos os lados, tá, desse quadrado aqui é o dobro do anterior. Então, ó, aqui não tinha 2 de lado? Aqui tem 4. Aqui não tinha 2 de lado? Aqui tem 4. Ou seja, é uma proporção, tá? Então, os lados são aqui proporcionais. Então, nós temos o quê? Uma ampliação. São figuras semelhantes, tá? Observe também que as coordenadas, ó, olha aqui o A. A coordenada não é 1, 1. O A', a coordenada vai ser o dobro, então, tá? 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, vai ser 2 de x e 2 de y. Olha o D. A coordenada não é 1 e 3? Então, 1 vezes 2 é 2. Então, o D aqui, ó, é 2. E 3 vezes 2 é 6. Então, agora o D, linha ampliado, então vai ser 6. Tá? Então, quando nós temos um caso de ampliação, nós falamos aqui que o seu lado foi dobrado e os vértices também. Tá? Então, tanto os lados como os vértices, as coordenadas dos vértices foram dobradas. Tá? Olha aqui o B, ó. O B corresponde a 3 de x e 1 de y. No caso aqui da ampliação, vai ser o dobro. Então, o x, 3 vezes 2 é 6. Então, agora o B vai ser 6, ampliando. E aqui o y é 1, ó, no B. 3 vezes 1 é 3. Então, vai ter que subir 3, ó. 1, 2, 3. Tá? Desculpa. Desculpa, é 2. Tá? É o dobro, eu falei errado. Aqui, ó, o B não é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 1, 2. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Eu fiz confusão achando que era 3. Não é. A gente está falando de dobro e não de triplo, tá? Então, aqui nós podemos falar, tá? Que as coordenadas do vértice ABCD, linha, corresponde ao dobro das coordenadas dos vértices do quadrado 1, que é o ABCD, tá bom? Bom, os quadrados 1 e 2, o que a gente pode chegar à conclusão? Que eles são homotéticos, ou seja, semelhantes, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou deixar aqui algumas atividades para vocês resolverem para a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, dia 17 de abril, tá? Então, o que vocês vão resolver? Os exercícios conceituais, o 2 e o 5. Eles estão na página 268. Os contextualizados, vocês vão resolver o 6, o 9, o 10 e o 11. Eles se encontram nas páginas 269, 270 e 272. E vocês vão fazer também o exercício 1 de aprofundamento, tá? Esse está na página 273. Todos os exercícios estão na apostila 2, no capítulo 10. Lembrando que é matemática 2, hein? Então, vocês têm até sexta-feira, mas já vão começar agora, terminando a videoaula, leiam o capítulo e comecem já a resolver essas atividades, para não perder tempo, tá? Bom, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês, então, tenham entendido. Fiz tudo com muito carinho. Um beijo da Pri, tá? Tchau, tchau. Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve.